Vou sair da caverna. Metanoia. Só para você poder ter isso na tua cabeça. E aqui eu peguei o resumo de tudo que a gente viu semana passada. Fala assim: palavra de origem grega que significa mudança de mente ou transformação interior, algo que acontece de dentro para fora, né? Esse é o conceito de metanoia, traduzido em nossas Bíblias como arrependimento. João Batista saiu pela Galiléia, saiu pela Judéia, na verdade, né? Falando para as pessoas: arrependam-se e sejam batizados, preparando o caminho para a vinda do Senhor. O próprio Senhor Jesus, no começo do seu ministério, falava: arrependam-se, o reino de Deus é chegado, arrependam-se e aprendam das boas novas. Amém? É esse sentido. Mas é interessante porque a palavra metanoia, e é a palavra que eles usavam, se fosse grego, lógico que eles estavam falando em hebraico, seria essa, metanoia, né? Que traduzida por arrependimento, mas é uma palavra que vai além do puro sentimento. Porque quando a gente lê a palavra arrependimento na nossa cultura, né? Ou seja, arrependimento, ó, fique triste por isso. No sentido que sim, a gente tem que ter a consciência dos nossos pecados, dos nossos erros. Mas é muito mais que isso, é uma tristeza, digamos, que nos leve a uma ação. E, portanto, é um processo de mudança de pensamento, que envolve a reconsideração ou a ressignificação de valores e opiniões, resultando na transformação final das nossas atitudes e do nosso comportamento. É algo que a gente vai aprender de Deus, a gente aprende da palavra e que vai fazer com que o nosso amanhã seja diferente do nosso hoje, porque nós aprendemos de Deus, nós aprendemos a obedecê-lo e a andar conforme o seu plano para nós. Amém? Então esse é o conceito. E a palavra que me vem aqui antes de falar, vamos pensar que estão aqui, que é um evento, né? Então a metanoia é aquele dia que um momento, um estalo e também um processo que vai levar toda a nossa vida. A gente pode falar da santificação. Então, é um momento de regeneração, de nascer de novo, como Jesus falava, do chamado de Deus na nossa vida. É quando algo dentro de nós desperta. Lembra desse dia? Quando algo despertou dentro de você? Quando algo dentro de nós muda. E nos impele a reagir e a dizer sim. É tudo isso, e tudo isso vem de Deus. A Trindade atuando, Deus Pai nos chamando, o Espírito Santo nos despertando e o Filho intercedendo por nós, orando e torcendo por nós. Por isso Paulo descreve em 2 Coríntios 5, assim, ele fala: portanto, se alguém, podemos ler junto isso aqui? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Amém? 2 Coríntios 5, 17 e 18. Então, esse é o processo da metanoia. Metanoia envolve tudo isso. E esse é o pano de fundo da carta de Paulo aos Romanos. Amém? Então, antes de entrar na carta, eu gosto de pensar assim. Imagina as primeiras igrejas, a igreja de Roma, que funcionou provavelmente por judeus que viviam em Roma, logicamente, mas que estavam no dia da festa dos tabernáculos lá, estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. E escutaram, quando desceram as línguas lá de fogo, e eles escutaram na sua própria língua o Evangelho, a pregação de Paulo. Todos escutaram na sua própria língua. Esse foi o grande milagre daquele momento. E provavelmente pessoas que escutaram aquilo, que aceitaram aqueles 3.000 que Paulo... Está vendo? Paulo, quando perguntaram para Paulo, pelo amor de Deus, o que nós vamos fazer quando eles se convenceram? Quando o Espírito Santo convencer ele, Paulo responde, fala, metanoia. Ele fala, arrependam-se e sejam batizados em nome do Pai, do Filho, e isso é válido para você, para os seus filhos, para a sua casa e para todos aqueles que você conhecer. Né? Essa foi a pregação, metanoia.
Isso foi o que Pedro lá falou, né? Mas imagina que essa turma foi para Roma, montou, começaram, coração queimando, montaram uma igreja, mas pensa, eles não tinham Bíblia, né? Hoje a gente tem essa versão, você tem a sua, tem a versão online, tem a versão dos APs, apps, tem tantas Bíblias. Provavelmente você tem umas 3 ou 4 versões lá na tua casa, ou Bíblia antiga, Bíblia nova, né? Mas naquele tempo não existia Bíblia. O que eles tinham era o Velho Testamento. Então, os judeus convertidos tinham pelo menos a base. Eles falavam, veio lá das promessas e tudo mais, dos profetas. Mas e os gentios? Os romanos, por exemplo, romanos mesmo, que não eram judeus. Que Bíblia eles tinham? E isso moveu o coração de Paulo. Lá para o ano 50 e pouco, quando ele estava em Corinto, ele passou um tempo lá e ele resolveu escrever aquela igreja que ele não tinha fundado. Uma igreja que ele não conhecia. Mas ele tinha notícias que a igreja ia em frente, que estava bem. E ele então resolve escrever uma carta que basicamente tem 2 partes. A primeira é essa, salvação oferecida por Deus. E a segunda, a resposta do homem. Uma vez que Deus fez um plano para nos alcançar, qual é a resposta que nós vamos dar? Simples assim a carta aos Romanos. Logicamente, essa parte da salvação, ela tem uma introdução, que a gente vai ver hoje. Depois ele vai falar do problema do homem, do pecado, no capítulo 1 ao 3. A solução que Deus dá, o plano, né, de salvação. E depois algumas implicações para a nossa vida de fé. Isso nós vamos ver ao longo das semanas, amém? E depois a resposta do homem. Tem uma parte das implicações para Israel, Paulo investe bastante nisso, 3 capítulos, mas depois a parte da transformação na prática. E aí ele vai fazer o apelo. Posto tudo isso, então quando ele fala, apelo a vocês, que vocês abram o seu coração como sacrifício vivo, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não é isso? Esse versículo a gente conhece bem, 12:2, não é? Isso nós vamos chegar lá, amém? E algumas conclusões. Então, basicamente esse é o escopo de Romanos. Talvez a gente pudesse passar a régua ali, da salvação oferecida, incluindo essa parte aqui de Israel, talvez fosse mais correto, mas só para a gente ter uma ideia, isso nós vamos tratar ao longo das semanas, ok? Então, eu queria finalmente convidar vocês para ler. Nós vamos ver hoje dos versículos 1 a 17 do capítulo 1. Mas vamos ler até o 7 no começo, e depois a gente vai vendo por partes. Amém? Capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos parar aqui e depois a gente lê até o 17. Que o Senhor abençoe e te dê graça e nos ajude a tirar o suco dessas palavras de Paulo. E o tema que nós temos hoje para essa mensagem é isso, um exemplo de vida transformada. Amém? Paulo é esse exemplo. Paulo é esse exemplo, muito emblemático. E nós vamos ver rapidamente aqui, através da leitura, esses 4 pontos. As credenciais de Paulo, a saudação que ele faz, o desejo do coração dele e o senso de missão que ele quer compartilhar conosco e queria compartilhar também com os romanos. Amém?
Que o Senhor nos abençoe então aqui. Partindo então das credenciais, é interessante, Paulo, aí no versículo 1, e se dá para ver bem aí, eu pus lá numa letra um pouco diferente, alguns termos aí. Então ele começa, Paulo, servo de Cristo. Antes de falar, por que ele tem que apresentar as credenciais? Paulo era um judeu, fariseu, perseguidor da igreja, queria ser do Sinédrio, não sei se ele chegou a ser ou não, mas era um jovem promissor, carreirista, que estava com tudo montado para chegar lá. E aí, de repente, ele cai do cavalo, literalmente, história que a gente conhece, no caminho de Damasco, quando ele estava indo para perseguir a igreja. Soube que em Damasco tinha, como essa de Roma, né, uma célula se formando numa igreja, e ele vai lá, quer ir lá, consegue cartas, autorizações para ir lá e arrasar. Nesse caminho, ele tem um encontro com Cristo. E isso mudou a vida dele, mudou a forma de pensar, mudou a cabeça dele, mudou o comportamento dele, mudou a vida dele. Então ele é um exemplo muito emblemático do que a metanoia representa. Amém? E então é interessante que, embora, então quem tinha lá em Roma? Tinha gentios, né? Italianos, romanos, e tinha judeus. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, o imperador Cláudio, aqui já está Nero, antes era Cláudio, por um motivo lá, ele pegou e expulsou todos os judeus. Então imagina aquela igreja que começou com os judeus que se converteram lá no Pentecoste. Em algum momento eles tiveram que sair, fala de Priscila e Áquila, por exemplo, né? O livro de Atos vai falar. Eles saem todos e a igreja fica na mão dos gentios. Os judeus tinham o Velho Testamento para dar alguma escora para eles. Os gentios não tinham nada, tinham só os ensinamentos de boca em boca. E assim a igreja ia, né? Ia para frente. Quando morre Cláudio e vem Nero, esse decreto cai e os judeus voltam. E aí dá para entender que a situação na igreja ficou meio complexa. Já tinha outros donos, já tinha outros líderes, né? Ficou com 2 líderes de louvor, duas diaconias, 2 presbitérios, aí como é que é? E esse negócio ficou meio difícil de lidar. Essa situação que Paulo vê. Então, primeira coisa, que os judeus diziam que Paulo era um traidor. Então Paulo precisava dizer para eles por que ele estava escrevendo para eles, quem ele era, e tentar apagar um pouco essa imagem. Mas é legal que, apesar de tudo isso, ele não dá uma carteirada. A primeira credencial dele é servo de Cristo. Servo de Cristo Jesus. E é interessante que essa palavra servo aqui é doulos, que é traduzida, é interessante que doulos tinha 2 palavras para escravo, a outra não importa para nós aqui. E doulos, o que era? Um escravo, porque escravo naquele tempo não era o escravo que a gente tem, porque aqui a gente pensa nos escravos, né, que vieram da África, aquele negócio muito ruim. Escravo é sempre ruim, né? Mas era menos ruim, vamos falar assim. Porque algumas vezes o que acontecia? O cara não tinha, dentro da legislação, isso está na lei de Moisés, eles deviam algum dinheiro para alguém, não conseguia pagar, ele fala, eu fico como teu escravo, eu trabalho com você. Só que isso não podia passar 6 anos, porque no 7º ano era o ano do jubileu, e todas as dívidas eram perdoadas, então o cara trabalhava, digamos, por 6 anos, máximo no 7º ano ele era liberado, ok? Mas se aquele senhor tratava muito bem o servo se alimentava bem, tinha uma vida digna. Quando acabava aquele tempo, no ano do jubileu, ele podia falar, olha, eu quero continuar como seu servo, eu quero continuar como seu escravo, né? E aí, então eles tinham que ir na praça pública, né? Não tinha cartório na época, iam lá na praça e falavam, olha, ele quer continuar como meu escravo. Então furava a orelha daquele escravo, então falava, você então, por decisão própria, vai ser escravo o resto da vida. E a palavra que se usava para isso era doulos. Doulos. Então, é como se Paulo está falando, eu, por decisão pessoal,
eu decido ser escravo de Cristo para a vida inteira. Amém? É assim que Paulo, que a gente possa aprender um pouco com essa característica de Paulo, essa decisão de Paulo, né? Ele fala, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Chamado, é interessante. Chamado por Cristo para uma função específica. Então a gente pode dizer que existe um chamado. Existe um chamado. Algumas pessoas falam do famoso livre-arbítrio, né? Mas eu não tenho livre-arbítrio. Você tem, você não perdeu o seu livre-arbítrio. Mas qual é o problema do seu livre-arbítrio? É que o seu livre-arbítrio está contaminado pelo pecado, pelas coisas que existem no mundo. Então, se você decidir, Paulo vai falar lá no capítulo 3, ele fala, não tem ninguém que siga a Deus. Não tem ninguém que queira seguir a Deus. Então, nós recebemos, eu não sei se você lembra de forma audível isso, talvez nem sei se você tem a presença. Se um dia você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você deve lembrar desse chamado, desse dia que algo dentro de você queimou, e você falou, eu quero isso para a minha vida. Amém? Esse é o chamado. E Paulo então fala que ele foi chamado para ser apóstolo, e foi separado para o Evangelho, o qual foi prometido, e aí ele começa a explicar o que ele entende do Evangelho, né? O que foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas. Então ele está falando aqui de Isaías, de todos os profetas que falavam de Jesus. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, né? De antemão, por meio dos profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca do quê? Do seu Filho. Do seu Filho. E é interessante que a partir da metade aí do versículo 3, ele vai lá, que como homem, era descendente de Davi, certo? 100% homem, portanto. E mediante o Espírito de Santidade, a gente pode falar do Espírito Santo aqui, foi declarado Filho de Deus com poder. Com poder. Jesus tinha o poder do Espírito. Pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então é interessante que, se Jesus tivesse vivido, tivesse sido o mesmo homem milagroso que foi, vários milagres, tivesse feito as pregações que fez, conseguido os discípulos que conseguiu, mas se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, é como que o cristianismo nunca teria tido lugar, né? O que fez com que ele fosse chancelado por Deus, ninguém tenha dúvida que ele era filho de Deus, é pelo fato de ele ter ressuscitado ao terceiro dia, amém? E isso então que deu o poder para que a gente possa ser filhos de Deus, a gente cantou disso hoje, amém? Pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo então, nosso Senhor, ao ressuscitar, ao ser assunto ao céu, ele assume o seu senhorio, de fato e de direito, por isso ele é rei sobre todos hoje. Versículo 5 fala assim, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Interessante que recebemos graça e apostolado. Lógico que Paulo está falando aqui dele, mas a gente pode dizer que essa graça todos nós recebemos, porque Romanos mesmo lá na frente, em versículo 6, vai falar que o salário do pecado é a morte. A morte. E todos nós, o que nós merecíamos era a morte. Era a morte. Mas pela graça de Deus, ele ainda nos chama e nos dá essa possibilidade de salvação, né? Por isso fala, pela graça somos salvos. Efésios 2:8 diz assim, vamos ler junto também isso aqui? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Não vem de você. Nada que a gente possa fazer vai chegar lá, né? Paulo ainda explicita aqui o seu apostolado, né? E ainda fala que nós somos chamados à obediência. Obediência. E... Desculpa. É muito fácil a gente falar, bom, mas eu fui salvo pela graça. Não é? Foi isso que a gente aprendeu? Então, não preciso fazer mais nada.
Quando Jesus voltar, beleza, vou estar lá, esperando, na fila. Mas é engraçado que o chamado não é só para um dia a gente falar, oi, estou aqui, oi, Senhor, me aceita. É uma vida que demonstra isso, amém? Tua vida tem demonstrado isso? Mas ele segue, né? Engraçado essa obediência. Em João 14 tem as palavras de Jesus, ele fala assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Graças a Deus por isso. Deus pode vir fazer morada no nosso coração. Espero que ele já esteja morando no seu coração. Se ele ainda não está morando no seu coração, a palavra é muito clara, né? Convidá-lo para vir nos aceitar como seus filhos, nos arrependendo, mudando o nosso pensamento, entendendo quem ele é e o sacrifício que Jesus fez por todos nós. Amém? Por isso, a palavra continua aqui e fala assim, e vocês também, versículo 6 ali, né, na sequência, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. E aí eu pergunto a você, você já foi chamado? Se sente chamado para pertencer a Cristo? Você já ouviu essa voz te chamando? Você sentiu no coração Ele te chamando? Essas são as credenciais que Paulo apresenta. Mas ele vai fazer em seguida uma saudação. E aí ele já falou tanto que a saudação é breve. Versículo 7 fala, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto romanos quanto gentios aqui, certo? Estava falando para judeus e o resto do povo que estava ali na igreja. A todos amados de Deus, sem distinção, raça e condição social. E aí eu te digo assim, Deus te ama. Você sabe disso? Deus te ama. Não há nenhuma declaração mais importante que essa. Não há verdade maior e mais capaz de mudar uma vida do que essa. Até para resistir ao diabo, como nós falamos no domingo passado. Porque Tiago vai dizer, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E a gente fez essa pergunta semana passada, como que ele vai fugir de você? Quando você declara aquilo que você sabe, sobre o que Jesus diz de você, sobre o que você é diante de Deus. Fala, eu sou salvo pelo Senhor Jesus, eu sou amado de Deus, portanto não venha com essa conversa mole no meu ouvido, porque não sei se você já percebeu isso, quando você começa a ouvir aquelas vozes que você não sabe de onde vem, você é uma porcaria, você não sei o quê, você pecou de novo, essas coisas, Deus não te ama, Deus já te abandonou, Deus vai te abandonar. Sabe de onde vem essa voz? Do diabo, dos seus demônios. E você tem o direito e o poder, se você aceita Cristo como seu Senhor, fala, eu sou salvo pelo sangue de Jesus, eu sou amado de Deus, e você não tem mais poder sobre mim, amém? Todos nós podemos fazer isso, e nós temos esse direito. Por isso Tiago fala, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? E é isso que ele está falando. Amados, todos os amados de Deus, sem distinção. Deus nos ama. Por isso, eu gosto dessa saudação que Paulo dá aqui. Graça e paz. Vocês já ouviram me falar bastante isso. Graça e paz. A graça de Deus para nós. E a paz que excede todo entendimento. Estou cansado de falar com pessoas amadas minhas, parentes, tudo mais, mas que não têm ainda o Senhor, não têm essa confiança, não depositaram essa confiança no Senhor. E muitos deles vivem sem paz no coração. Acho que você conhece várias pessoas assim. É tão palpável e é tão triste. Fala, cara, sai daí. Abre o seu coração para Jesus, recebe Ele como seu Senhor. E a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração. Se você está aqui hoje e você não sente essa paz,
Pode ser que hoje seja o dia de você abrir o seu coração para essa paz que excede todo entendimento. Amém? Mas Paulo segue, né, dizendo assim, o desejo do coração dele. E ele vai compartilhar, então, por que ele está escrevendo. Versículo 8 fala, antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Provavelmente Paulo tinha escutado que existia uma igreja operando lá em Roma. E ele não tinha nenhum controle, não foi ele que plantou aquela igreja. Ele conhecia algumas pessoas, por exemplo, Priscila e Áquila, que ele acabou convivendo com eles um tempo, né? Mas aquela igreja então tinha nascido, crescido, independente do trabalho missionário dele. E por isso ele tinha muito desejo de conhecer e acabou escrevendo essa carta para eles. Fala, Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Isso é interessante também, né? Nas nossas orações, como é que tem sido? Só por nós? Ah, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá o quê? Me livra disso e tal. Você lembra dos seus irmãos? Você lembra da igreja? Você lembra desse pastor jovem aqui? Pedindo por sabedoria, que eu preciso tanto, né? E Paulo, então, ora pelas igrejas, provavelmente não só pela igreja de Roma, mas quando ele estava lá orando, não sei quanto tempo ele orava, ele lembrava, e ele fala que sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-lo. Então, Paulo tensionava ir a Roma como uma escala, porque ele tinha um plano. Quando ele ouve, né, ele escuta as palavras de Jesus através dos outros apóstolos, né, que Jesus falou, olha, eu quero que vocês vão e façam discípulos de todas as nações e vão desde Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra para eles, naquele momento, era a Espanha, certo? Então ele tinha esse desejo no coração de ainda fazer a 4ª viagem missionária dele. Ele estava em caminho para Jerusalém, levar as ofertas que ele tinha recebido das igrejas, e ele falou, olha, eu quero ir aí, porque eu quero fazer uma ponte, quero estar com vocês, quero orar com vocês, quero, se vocês podem me apoiar, orar comigo, até talvez financeiramente, para que eu possa então ir para a Espanha. Esse era o plano que tinha Paulo na sua mente, ir aos confins da terra de então, né? Por isso ele fala aqui, que seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados. Interessante, compartilhar, fortalecer. Ele não ia lá falar, eu quero ministrar para vocês. Não, eu vou falar para vocês o que eu sei e vocês falam o que vocês sabem e nós crescemos, né? Esse é o objetivo de compartilhar dons espirituais e para fortalecê-los. E aí ele fala, para que sejamos mutuamente encorajados. Então Paulo aqui fala de uma coisa muito importante, encorajamento mútuo. E isso me fez pensar assim, que ninguém pode crescer ou viver sua fé sozinhos, né? E também isso é uma atitude humilde, nenhum sinal de arrogância. E eu fico pensando naqueles irmãos que, por exemplo, estão há mais de um ano afastados dos nossos cultos, né? E por mais que, digamos assim, a gente possa ser limitado na exposição da palavra, existe muita coisa que rola aqui, certo? Só o simples fato de você dar um abraço no irmão, orar por um irmão, saber como ele está, isso tem um valor tremendo, né? Então, Paulo sentia falta disso. E isso é um encorajamento mútuo, quando você vai falar, pô, não desiste não, só, por favor, quero que você ore, porque estou mudando de emprego, estou fazendo não sei o quê, estou nessa situação, estou com uma enfermidade, e nós temos orado por tantos casos diferentes no nosso grupo de intercessão, não é verdade?
E é tão bom quando você fica sabendo de uma vitória que uma pessoa teve, você orou por aquilo e a gente tem essa vitória. Então é muito bom você encontrar essa pessoa um dia, dar um abraço, falar como é que você está, como é que estão as coisas, como é que está aquele problema que você teve. Então isso é vida em comunidade. E Paulo queria isso, ele queria compartilhar isso com aqueles irmãos lá. Amém? Assim como a gente também sonha com isso. Versículo 13 fala: quero que vocês saibam, irmãos, nós vamos até o 17, né? Saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Lá na frente, eu não lembro que capítulo, 15, se não me falha, ele vai explicar mais em detalhe por quê. Mas sempre ele teve alguma coisa que o Espírito impeliu ele por um lado e por outro, e ele não teve oportunidade de cumprir esse desejo do coração dele de ir a Roma. Na verdade, é interessante, né? Só abrindo um parênteses aqui, quando ele vai, depois de ter escrito a carta, ele vai então a Jerusalém, e ele chega lá e ele achava que quando ele fosse a Jerusalém, ele também ia conseguir algum apoio para ele ir para Roma. E Deus um dia, em sonho, fala para ele: olha, Paulo, fica tranquilo que aqui você não vai, né? Você ainda vai a Roma testemunhar. Só que na cabeça dele, ele ia a Roma bem, né? Como missionário e tal. Só que ele não sabia, que ele iria para Roma realmente, ele ia estar entre aqueles irmãos, mas ele ia preso. E de Roma ele não saiu. Ele foi morto em Roma mesmo, né? E portanto ele nunca chegou à Espanha, infelizmente. Mas tudo indica, né? Pelo menos não há registro disso. Mas ele realmente tinha esse desejo. Então, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido. Meu propósito é de colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Isso aqui dá pano para muita manga, né? O que ele queria? Dinheiro deles? Talvez também, mas tem muito mais coisa em jogo, né? Então, durante essa parada em sua jornada, a caminho da Espanha, ele iria necessitar de apoio espiritual. Muitas vezes, para uma missão, você precisa de unção, você precisa de gente que te encoraje, como a gente faz quando os missionários vêm aqui, a gente ora por eles, né? Isso é muito importante. Esse apoio, ele precisava dos romanos. E também, se possível, algum apoio material. Além disso, como bom evangelista que era, sem dúvida, ele imaginava que tivesse algumas conversões lá em Roma pela pregação dele, né? Aí sim, como ele tinha colhido em vários lugares, ele também imaginava colher algumas conversões lá em Roma. Isso deve estar aqui por trás, tá? A última parte dessa exposição introdutória de Paulo é o senso de missão. E tem algumas coisas para a gente aprender com Paulo aqui também. Ele começa o versículo 14 falando: sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Ou seja, o que ele sentia? Ele se sentia constrangido e compelido a falar de Cristo a quem quer que pudesse, que ele conhecesse, né? Por isso ele fala: por isso eu estou disposto, sempre. Isso deveria nos comover também, e nos mover a assumir nossa parte, cada um de acordo com o seu dom, já que a gente recebeu dons e talentos diferentes. Qualquer fruto colhido é bem-vindo. Desde que, só abrindo um parênteses aqui, desde que eu tenho uma prima que a gente tem orado, que ela é deficiente visual, e ela está com câncer, está fazendo um tratamento, e ela morava sozinha, foi muito complicado, até que apareceu, graças a Deus por isso, Deus abriu uma porta de um lar para idosos. E ela está sendo, algumas irmãs lá, a dona, na verdade, a congregação cristã, mas ela, pelo menos, ela tem uma vertente, ela é cristã, professa, tem a filha, e a Isabel, então, está lá, minha prima. E desde que eu comecei a ir lá, Deus começou a me queimar o coração, falou: você tem que vir aqui, trazer teu violão, cantar um pouco para aquela turma, que tem umas senhorinhas lá que estão no bico do corvo, tadinhas, né? E então, algumas são surdas, outras
estão lá meio largadas, outras não, outras são bem ativas. E eu tinha falado com a dona lá, né, se eu podia fazer isso. Ela falou, não, tem que vir. Aí no Natal foi lá e falou, você está devendo e tal. Bom, isso aconteceu agora, acho que sábado, não, esse sábado o outro. Eu fui lá e passei 1 hora e pouco com elas. E cantamos umas músicas, umas se animam todas, levei aquela folhinha, como a gente costuma fazer, né, com as letras, fiz bem grandona. Até você, né, podia conseguir ler aquelas letras lá, não ia ter nenhum problema. E aí a gente cantou e foi gostoso, e aí a gente pôde compartilhar a palavra. Algumas se animaram, outras dormiram, essas coisas que acontecem, né? Mas eu sentia esse constrangimento, compelido a falar de Jesus para elas. Assim como Deus tem cada dia aumentado mais assim uma coisa no meu coração, dos meus familiares que ainda professam outra fé e tudo mais. Então, eu não sei qual é a tua situação, mas que você também possa se sentir devedor desse evangelho, porque se a gente tiver com essa sensação, a gente não vai, porque de repente você não precisa, graças a Deus tem essa possibilidade de pegar o violão e tocar e já abre uma porta, né? Mas de repente é você no ônibus conversando com a pessoa que está do seu lado e assim por diante. Que Deus te use, querido, e você possa se sentir como Paulo, estar disposto a pregar o evangelho. E aí o arremate desse texto aqui, versículos 16 e 17, são também muito clássicos, né? Porque Paulo chega e fala, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho, não me envergonho. Por quê? Porque é poder de Deus. Nas conclusões a gente vai voltar a isso aqui, e eu vou explicar um pouco. Muitas vezes no nosso meio, você sabe que a nossa, eu vou falar assim, a nossa cultura, né? O mundo onde a gente está inserido, tem cada vez mais desprezado o cristianismo. Se você fala de qualquer outro tipo de espiritualidade, o mundo está aberto. O cristianismo, infelizmente, está acontecendo. Outro dia eu vi uma coisa muito chata, inclusive lá em Los Angeles, onde está tudo pegando fogo, está sendo destruído, uma coisa muito triste que está acontecendo lá. Não sei se você teve a oportunidade, alguns irmãos mostrando, na entrega do Globo de Ouro, né, que acabou de ser, uma apresentadora lá, uma humorista, né, eles têm essa mania, os americanos pegaram essa mania de botar, de vez em quando dá ruim, né, no Oscar, aí já saiu até briga por causa disso, alguns anos atrás, e teve uma humorista que chegou lá e falou, você viu as pessoas que ganharam? Inclusive estava lá a brasileira, né? Fernanda Torres, né? E das pessoas que ganharam, ela fez uma estatística ali, falando a quem eles agradeceram. Então, vários agradeceram aos produtores, logicamente, do filme, é normal, né? Um agradecimento padrão. Outros agradeceram às mães, falaram, as mães são campeãs. Mas Deus, zero. Deus, zero. E um agradecimento também falou. Mas ela não falou isso só assim, ela meio que zombou disso, né? E aí ela fala, é nada mais normal num lugar sem Deus. E aí alguns estão falando, da forma talvez não muito sábia, né? Estão fazendo vídeos falando dessas coisas que estão acontecendo. Quem somos nós para falar, né? Mas é interessante que, e a gente lamenta muito por isso que está acontecendo ali, muito triste. Inclusive o Mel Gibson, né, perdeu sua casa, tudo mais. Mas é nessa hora que a gente fala, olha, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ter todo o sucesso do mundo. Mas só Deus pode. Por isso Jesus, de uma forma tão sábia no Sermão do Monte, fala, ajuntem seus tesouros onde a terra, não me lembro agora, né? Ou seja, o ferrugem não come, as traças e o ferrugem não come. Acumulem tesouros no céu e não nessa vida. Casas lá de 40 milhões de dólares, 60 milhões de dólares, foram consumidas em alguns minutos, né? Por isso Paulo fala, olha, não me envergonho do evangelho. Talvez pelo meio que talvez você esteja, né? Eu vejo muito isso nos artistas, é tão pejorativo falar de Deus ali, que eles preferem fazer risadinha,
Será que isso de alguma maneira nos pega também? Paulo está deixando aqui uma declaração muito clara: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, lógico, ele está falando ali para aquela, provavelmente uma comunidade que estava meio dividida nesse sentido, né? Para a salvação de todo que crê, e não há outro caminho, queridos. Todos os caminhos levam a Deus? Infelizmente, não é assim. E aí o último versículo ele fala: porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Nós vamos mostrar alguns textos do Antigo Testamento que fala isso, mas ele não é por obras, não é por índole, não é por bom mocismo. Se você acha, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha, Deus, quando eu chegar lá na porta, vai olhar para mim e vai falar: puxa, acho que eu vou deixar entrar. Né? Não é por bom comportamento, não pelo zelo religioso, moral, nada disso, mas pela fé, e pela fé somente. Amém? Isso vem, essa palavra de Paulo, vem de Abacuque 2,4, que é o texto onde fala isso. Fala: eis, eu estou mostrando aqui na Almeida, né? Eis o soberano, sua alma não é reta diante dele, a soberba toma conta, mas o justo viverá pela fé. Amém? E Hebreus, a carta que ninguém sabe quem escreveu, mas que é uma carta muito importante, capítulo 10, versículos 37 e 38, fala: em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Será que a gente pode ler isso junto aqui? Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Amém. Hebreus 10, 37 e 38. A encerrar, eu queria só trazer... bacana, né? Era para pôr um por um, acabou saindo tudo junto ali, né? Os exemplos de vida transformada que Paulo nos deixa. E o primeiro ali Paulo foi um bom exemplo de vida transformada. Uma verdadeira metanoia, como a gente já falou, né? Que o levou de um perseguidor de cristãos a um apóstolo e servo de Cristo mais efetivo. O mais efetivo de todos os apóstolos foi Paulo. Tanto é que o Novo Testamento aqui tem muita coisa dele, graças a Deus, pelas cartas que ele escreveu. E essa que é tido como se falasse o Evangelho segundo Paulo, né? É a carta aos Romanos. E aí a pergunta que fica é: de que maneira o exemplo dele pode nos inspirar? Nos inspirar. Não nos envergonhando da fé que temos, se sentindo constrangido se ele não fala, se a gente não falar de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Queria que você pensasse nisso. Os seus parentes ainda não alcançados, vizinhos e etc. O segundo ali ao declarar que não se envergonha do Evangelho, Paulo confronta um tipo de constrangimento que pode afetar alguns cristãos. Já falei disso, né? Em função do grau de desprezo demonstrado pela sociedade. Então, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa. De repente, está num local, num trabalho, onde falar de Cristo é feio, é vergonhoso, é pobre, é menor. E aí você pode ter a tendência de calar, de também ficar constrangido no sentido inverso do de Paulo, né? Mas que a gente saiba que tem poder ali. Por isso ele fala aqui: mas como ele também declara, é poder de Deus para a salvação, inclusive daqueles que podem estar desprezando. Isso é muito impactante. Quantas pessoas e quantas que eram ateus, que eram à toa,
tantas coisas que poderiam acontecer, e de repente chegou aquele dia do despertamento, do Espírito Santo acordar aquela pessoa. E ela é chamada. De vez em quando, uma dificuldade, uma enfermidade, um desemprego, perda de um ente querido, todas essas coisas podem ser um gatilho para que Deus tenha uma oportunidade de abrir um coração empedernido. Essa palavra, tenho certeza que você não conhece. As mulheres conhecem porque foi usado, né, num estudo bíblico de alguns anos atrás. Coração endurecido. Coração que não está aberto para Deus. Amém? Como é que a gente reage então a isso? E as duas últimas aqui. Existe um chamado eficaz por parte de Deus, sem o que continuaríamos em nossos delitos e pecados. Isso é fruto da graça de um Deus que nos ama e não da injustiça. Amém? Existe um chamado. A doutrina diz um chamado eficaz, a gente não precisa falar. Eficaz por quê? Porque Deus não vai perder viagem. E se Ele nos chamou, se Ele nos escolheu, dificilmente a gente vai voltar atrás. Isso é por parte de Deus. Então, mas se a gente não escutar esse chamado, se não tiver um agir de Deus para conosco, nós nunca vamos sair. Por isso Efésios fala, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Uma palavra dura, mas dá para a gente entender. Não despertos para as coisas de Deus. Amém? Então, como você encara essa escolha de Deus? Alguns encaram como uma injustiça, mas Deus é injusto, como é que pode? A pessoa não tem direito de decidir? A pessoa tem direito de decidir, o problema é que ela não vai decidir sozinha, se Deus não despertá-la. Amém? Quem sabe Deus está te despertando para isso hoje. E o último aqui, esse quarto é, viver pela fé significa depositar sua confiança em Jesus. Amém? Fé é confiança. Em quem você está depositando a sua confiança? Se você está depositando sua conta no seu dinheiro, se você está depositando a sua confiança nas suas habilidades, nas suas capacidades, deixa eu te dar uma notícia. Seu dinheiro, suas capacidades são limitadas. E, portanto, suas possibilidades de confiar também vão ser limitadas por essa pessoa ou por essa coisa que você confia. Mas se você confiar no Deus Altíssimo, sua confiança, suas possibilidades serão ilimitadas. Amém? E aí a pergunta então, em que ou em quem você está depositando sua fé? Eu queria terminar fazendo uma oração, eu queria que você fechasse os teus olhos. E queria orar. Pensando naquele Salmo 119 que a gente leu no começo. Pai, abre os meus olhos para que eu possa ver a Tua ação na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Eu creio em Ti, mas aumenta a minha fé, ó Pai, para que a minha confiança também aumente e meu descanso seja maior. Eu decido, Pai, hoje, depositar a minha confiança em Ti. Me ajude a viver pela fé em Ti a cada dia. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor possa abraçar todos aqueles que fizeram essa oração nesse momento. E que 2025 seja um ano, ó Pai, do despertamento, da metanoia, Senhor. Nos ajuda a desfrutar essa carta a cada momento. A partir da semana que vem nós vamos ver coisas mais contundentes que Paulo vai falar. Mas que nós possamos aprender e fazer analogia das coisas que ele vai ensinar com a nossa vida e nos preparar cada dia mais para estarmos preparados, como ele disse, para compartilhar o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém.